E aí, galerinha, Olá! episódio 22 da segunda temporada de Diário de uma Apotecária. Tá acabando. Eu não tô gostando não, porque todos os animes que a gente tá assistindo tá acabando. Então, o que... É assim, eu tô num conflito de sentimentos aqui. Porque ao mesmo tempo que eu tô triste que tá acabando essa temporada, eu tô feliz porque a próxima temporada promete muito. A próxima temporada é boa, mas eu vou sentir muita falta da Apotecária. Eu vou sentir muita falta de Windbreaker, Sim. porque tava tão bom. Tipo, E assim, vai acabar tudo na mesma semana. Diário da Apotecária acho que vai ter 24, 23 episódios. 24. Então tem mais 2 semanas de Apotecária. Mas assim, vai acabar numa semana o Windbreaker, vai acabar o Frieren, vai acabar o Diário da Apotecária na semana seguinte. O Diário da Apotecária acho que vai ser o que vai doer mais, porque a gente tá vendo ele desde o início do ano, né? Verdade, ele tá acompanhando a gente por 6 meses. Meio ano assistindo Diário da Apotecária. Se você colocar na conta que a gente começou em dezembro a assistir a primeira temporada, são 7 meses de... A gente tá assistindo há muito tempo. Mas enfim, vamos pro episódio, porque esse episódio aqui parece que vai ser muito bom. Tomara. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês estão achando do Diário da Apotecária, o que vocês estão achando do React. Isso aí. E hypem o vídeo também. Exato. Isso aí, vamos lá, bora pro episódio. Difícil de acreditar. Ah, não. História triste da vilã, não, pelo amor de Deus. Essa mulher é uma desgraçada. Vai falar que tem uma justificativa pra ela ser uma desgraçada desse jeito? Não, não tem não. Ah, vá. Por favor. 止水は自ら堕胎剤を飲むほど母になることを拒んでいた。止水にとって母親はただ一人。でもシェンメイのようにはなりたくない。それが一番の理由か。ナオマオのこと少し調べさせてもらったの。 Então você sabe quem é o pai dela, né? 元イカに育てられて似てるんだ姉様に。私は父も母もいない。いるのは親父だけ。 Mamão, você pode negar o quanto você quiser, mas você tem. そうだね。そうだよね。きっと姉様も私の姉様じゃないんだわ。お父様はタヌキだから皇帝の血を引く姉様を手元に置くことで何か企んでいたんじゃないかしら。姉様は死の一族とは関係ない。 Será? Ela é uma adotada? Bom, Mahoma já sacou que é mentira. Não, é. Não, mas ela tem sangue imperial mesmo, então o pai dela não é pai dela. Lembra? Mas não vem do pai dela a linhagem sanguínea? Vem do pai dela. Que a gente falou no último episódio que a mãe dela meio que adotou o pai dela justamente por causa do sangue. Eu acho que não. Ela devia estar falando isso. 私だって他人のことはどうでもいい。自分が一番大切だ。ここに連れてこられてどんな目にあったと思っている。なのに。 Vai lá, Momo. どうして手を伸ばさずにいられないのだろう。止めないで。私には私の役目があるの。意味はあるの？意地だよ、私の。
Olha lá. そんなもの捨ててしまえばいい。ねえマーマオ。マーマオは目の前に未知の毒があって飲む機会が一度しかないと言われたらどうする？飲み干す。 Ela responde por reflexo. 言ってしまう。でも何を伝えたらいいのかわからない。姿勢せめて願掛けくらいさせて。 Hã? 願掛け？マオマオらしくないな。たまにはいいでしょ。たまには。 Não, 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 não. いつか返す。も Ah. らい物だから。無理言わないで。売り払っちゃうよ。ならそれでもいい。 Nossa, o Jinx vai ficar tão puto. Ou não. Pode ser que salve a vida dela. これ以上髪につけたらカビすぎるよ。顔も髪もすすがついてる。本当だ。タヌキみたいだ。ありがとうママ。あとは頼んだから。 Eu ainda não entendi o que ela vai fazer. Eu acho que ela quer que a Maomao salve as crianças. As crianças já não estão mortas? Será que o remédio que ela deu para as crianças é o remédio da morte? Olha o Jinx de armadura. 父上、例えば皇族に手を挙げた場合、罪に問われるのは当人だけでしょうか。Hipoteticamente falando. なんでしょうか。気づいていたか。人種と私が同一人物であると。ええ、背丈、体重、胸周り、胴回り、 Ele avaliou す tudo. べて同じ数字の人間などそうそうおりません。大変麗しく、女性でないのが残念です。では、砦の攻略策について説明を。この地方は森林資源が豊富で、 Será que ele vai aparecer assim como príncipe pra todo mundo? Verdade, né? Ele não tá com elmo, máscara, nada. その上、この辺りには温泉が湧き出ていて、硫黄が手に入りやすい。洞窟もあるようで、硝石も取り出せます。硫黄と硝石、この2つがあれば火薬ができる。おそらく師匠は戦に備えて火器を用意しているはず。フェイファか。あれは籠城戦には向かない。城壁の上から敵をまとめて始末するなら Canhão? 砲か。É, canhão. 砦に近づくまでに相当数の被害が出るでしょうな。厄介だ。ですが、砲を使わせず制圧することは理論上可能です。相番頭もこう言っている。どうするんだ。砲を使えないようにまず火薬の保管庫を落とす。少々突飛なやり方ですが。 Mas não foi isso que a Shisui já fez? これなら大変経済的です。 Eu acho que eles não estão contando com isso, né? 何が問題なのだ。金軍が奇襲ですか。金軍。帝直属の軍。 Esse negocinho no cabelo dele já diz que ele é da realeza. 大尉の意見に賛同する。できるだけ被害を抑えたい。 Ah, foda-se, Gaúcho. わかりました。では、はい。今後はあの娘との接し方を変えねばなりません。わかっている。 É, ele não vai poder tratar a Maomao com tanta intimidade mais, né? Ou se ele tratar, Ele é um ele já príncipe. vai dizer outra coisa. 作戦決行可能とのことです。仮想部隊を急がせろ。はっ。 Eu vou sentir falta daquela interação. パパが必ず助けてやるからな。 Eu não quero nem saber da traição, eles estão aí pra salvar a Maomao, né? Isso que é verdade. 眠れない。
金軍が攻めてくるまでまだ時間があるだろうに。わざわざ私に聞こえる場所で凶楽にふけっている。一族の中から低粛な妻や子を育てた母ばかり集め男女相手に堕落していくのを見て楽しんでいるのだ。 Mulher Ela é uma voyeur. horrorosa. ではなかった。おお、まだキングは動いていない。今の衝撃を。 Com a explosão. Restitui. É. 地下の火薬工房が。早くどうにかしなくては。そう思っていても動けない。情けない話だ。ここ20年まともに眠れていない。あれから私の苦痛が始まった。 Ele só faltou soltar um... Ah, foda-se. 私の娘を妻として迎えてほしい。大砲と不義を働いた遺憾の娘として宮中から追放し、あの子には長く苦労を強いてきた。 O imperador. 本来なら姫として宮中で何不自由なく暮らしていたはずだった。妻を持つ気はなかったが、気が弱り始めていた先帝の頼みを断ることはできなかった。師匠、お前は私の中心だ。引き受けてくれれば、お前の望みは何でも叶えてやろう。私には高級に受代した婚約者がいる。 Ele aceitou outra noiva, mas pediu pra levar a noiva dele de 本 volta. 当に叶えてくださるなら。私は先帝の娘を妻として迎え、水霊が生まれた。そして高級から婚約者の鮮明が戻ってきたが、その結果がこれだ。 Nossa, ele deu um tiro no próprio pé. Nossa. Ele achou que ele ia ter duas mulheres? É. 何なのさっきの音。これから確かめるところだ。何ですかローラン。そのはしたない Gente, 格好は。 queimei o feijão. 方に言われたくありません。子供たちを放置し、快楽に身を投じるあなた方にだけは。 Nossa! ローラン。これを私の娘だ。いつも鮮明に従順で命令されるまま。 Era o que ela tava fingindo ser. ような子だと思っている。 Isso significa que ela fez bem o papel dela. Hã? Nossa! 姉様ごめん。遅くなった。いつものことのように手慣れている。鮮明が水霊を疎んでいたのは知っていた。しかし、こんな折檻を日常 É sério que você não via, cara? Caramba. Você fazia o quê? 宮中に出資している間に、なんと至らない父親か。 Ah, não diga. お父様、 Dá um tapinha nele também. 最後くらい責任を取ってください。ローラ。お父様は狐の里のタヌキ親父です。最後まで化かしていきましょう。 Ela tá tramando. Ah, entendi o que o Lacan quer fazer. Ele quer provocar uma avalanche. Ah! Se entregar, né? そうだな。私の責任だな。武器庫が雪で埋もれているぞ。もっと人を集めろ。金軍が攻めてくるまで時間がないぞ。 Eles já estão aí. Nossa, o Jinx foi pessoalmente pro combate. E ele foi sem máscara e sem nada. É. E ele é um bom espadachim, né? Porque a gente já viu ele treinando. Já.
敵は混乱している。一気に叩け。戦う意志のない者は殺すな。捕獲せよ。兵が思ったより少ないな。前方に詰めていた兵の多くは火炎に対処するため建物の方へ行っているようです。先へ進む。はっ、こんなとんでもねえ策が。 Olha quem tá aí. しかし宮廷でもタヌキ親父と言われた師匠がこんな場所に立てこもるなんてバカな真似をするものかね。だがそれ以上にジョーちゃんの上官の天女と呼ばれた宦官がまさか金軍の大将として出てくるとはみんな驚いたよね。 Será que o pessoal não imagina que ele é o príncipe? Que ele tá aí como Jinshi? ふさわしくないと思う者もいるだろう。だが自軍の被害を抑えるにはこの策が最も良い。そう私が判断した。今日をつく策とのそしりは私が受ける。まったくどんな頭してんだか、こんな策を考えたやつも策を取るお方も。 Porque, tipo, esse artefato que ele usa na cabeça, só, coroa real, só o né? príncipe pode usar, sabe? Só a família real. Ele tá em choque. お待ちください。進言か。は、許す。ではお言葉に甘えて。この煙では長いは無用だと思います。中にいる人間もすぐさま外に出てきましょう。分かっている。だが逃げられない者がいるかもしれない。それなら我々で探しますので。そういうわけにはいかない。尊き方には安全なところにいてほしいんだが。ここに関大尉の娘が捕らえられている。ここにですか。ああ。見捨てれば新たな政敵が生まれますね。ああ。そう。 Desculpa perfeita. Ele não tá aí por causa disso. Ele quer salvar ela. Exato. 俺の仕事を全うするだけだ。 こんなところにいるわけない。 Ela, mais uma vez. Ela não quer enxergar. すぐに金軍が入ってくる。ここにいる私も死の一族の人間だと思われかねない。だけど、あとは頼んだから。 Eu ainda acho que ela quer que ela salve as crianças. バカだよな。止水のこと言えたもんじゃない。せめて話の通じるやつであってくれ。 Perfeito. Nossa, ela toda estrupiada. すみません。保護していただけますか、紳士様。怪我しているのか。血が。問題ありません。返り血です。 問題あるだろう。蛇の血ですので。蛇？なんだかこの感じ懐かしいな。お前それは。東宮。今は東宮ではない。玉葉妃が巫女をご出産された。 Ela partiu um menino. Pariu, quer dizer. それが紳士様の正体か。皇帝は19歳。25歳の紳士様と年が合わないと思っていたが。 紳士様、老けてるんですね。李白はいるか。はっ。あとは任せた。 Deixou alguém que ela conhece já, né? É. つかのことを聞く。宮中で働くマオマオという娘に似ている気がするんだ。 É sério, Lihaku? 本人です。なぜここにいる。選ばれました。お前の父ちゃんって。 あれの名前を出さないでください。あのおっさんとか。わかった。いやー、悪い悪い。お前が言うならそうなんだろう。 Ele é super compreensível, né? 格好だな。血だらけだぞ。蛇の返り血です。怪我とかやめてくれよ。あのおっさん、まともに運動もできないのに無茶して腰やって動けなくなってるぜ。なだれも、それに乗じた奇襲も。 あのおっさんの策ですか。Uhum. ああ。
誰か寝ているのか。子供です。でも息はしていません。毒を煽ったようです。そうか。生き残っても一族はまとめて刑に処される。女子供も関係ない。やりきれねえな。処刑された者たちは打ち捨てられるのでしょうか。いや、仮装した上で埋葬される。せめて母親と一緒に弔うことはできないでしょうか。そういうことは俺の仕事じゃない。まるで眠ってるみたいだな。おい、手を貸してくれ。李白さん、ここに放置するわけにもいかねえだろう。一緒に弔うことはできねえけど、こそっと墓地の近くに埋めるくらいならできる。Ele sacou, será? わからん。その時はお前が何とかしてくれ。なんとかと言われましても。Ah, Malmo. お、一ついい手があるぞ。お前があのおっさんをパパとでも呼んだら何でも言う。 Ele vai ficar muito feliz. すまん、今の話だ。O cachorro! その笛は無事命令を完遂した合図だ。 Ah, não. さあ行こうぜ。ジョーちゃんを無事に連れ出すのが俺の仕事だ。私は死水から託されたことを全うする。それだけだ。 Gente, eu tô cada vez mais convicto de que aquilo ali era o remédio da morte. Da ressurreição ou da morte? É, da morte e ressurreição. Ok. Nossa. Aconteceu tanta coisa nesse episódio. Tanta coisa. Assim. Vou começar falando. Não consigo ficar com dó daquela velha desgraçada. Não tem nem como, né, Não Kelly? interessa. Não tem nem como. Ah, e ela não era assim. Ah, mas Na hora que começou com essa conversa mole, eu já falei, não. foda-se. Ela tem entendeu? que sofrer as consequências pelo que ela fez. Não interessa que ela não era assim antes. Ela é assim agora. Exatamente. E ela fez esse monte de gente sofrer. Uhum. E ela sabia, ela tinha plena consciência do que ela tava fazendo. Exatamente. Então, sem dó, sem Tanto que você viu piedade. que a Shisui tacou foda-se, né? É, Ela merece é assim. morrer, ser esquartejada, enfim, qualquer coisa. É Não. sobre isso. Morte, assim, eu sempre falo isso em determinadas obras. Morte é piedade em alguns cenários. Ela tem que ela tem que apodrecer na cadeia o resto da vida. Ela tem que passar até os últimos dias dela presa, encarcerada, sabe? Ela tem que ser, não, mas ela também tem que ser torturada. Ela tem que sofrer na carne. Não sei, mas eu acho que ela não deve morrer. Porque assim, Não. quem causa esse nível de sofrimento, a última coisa que ela merece é a morte. Olha o tanto de gente que sofreu e sofre e morreu por causa dos planos dela. Exatamente. Então, o marido dela é outro também que tem que sofrer. Porque viveu na inércia, também é outro que não tem o dó. Porque, ok, enfim. Ele poderia ter mudado tudo. Ele tinha que ter pulso firme e falou assim: Fia, Uhum. acorda pra vida, eu sou o homem da casa aqui. Eu fiz o que o imperador mandou, te trouxe de volta do palácio, então agora fica quieta na sua. A gente não tá incentivando relações totalmente machistas, Não, gente. imagina, Mas não é é isso. que, nesse caso, né, nesse cenário, isso tava a favor dele. E se ele se importasse tanto com as filhas dele, como ele fez parecer nesse episódio, ele teria feito alguma coisa. Ele não fez nada. Não fez absolutamente nada. Exato. Ele precisava fazer a mulher acordar pra vida, entendeu? Não é assim que funciona. Ela não tinha que deixar ela fazer o que ela quisesse só porque ela foi pro palácio interno. Tudo bem ele entendeu? deixar, desde que isso não fosse nocivo pro resto do povo inteiro dele. Mas, enfim. Então, e assim, descobrimos o porquê que ele casou de novo, que foi um pedido do próprio imperador. Que o imperador sabia que ele tinha uma filha. A gente não tinha como dar certo isso. Não tinha como isso dar certo. E no final, deu a entender que a Suire não era filha dele mesmo, né? Não. O mestre Shisho casou com a filha que era do imperador, que falaram que era filha do médico. Então, a Suire é filha do Shisho. Porque da relação da filha do imperador com o Shisho nasceu a Suire. Ah, entendi. Entendeu? Então ela A filha do imperador. que casou com o Shisho.
Tá, entendi. Mas ela Entendeu? deve ser bem nova, né? É, provavelmente. É que é tipo assim, ele engravidou a menininha mais nova lá, né? Que era a dama de companhia da mulher do cara lá. Né? Pelo que o pessoal comentou nos comentários, foi isso que aconteceu. É que eu fiquei perdidinho nessas informações. Eu fiquei muito perdido. Parece que essa mulher dele foi pro Palácio Interno. Uhum. E a dama de companhia dela, que era mais nova que ela, Engravidou do foi imperador. a que engravidou do imperador. Porque Uhum. o imperador não queria saber de garotas mais velhas. E como a menina era uma criança, a dama de companhia, foi nela que o imperador investiu. Foi essa menina. E foi essa menina que engravidou. E aí contaram a história que ela tinha engravidado do médico. Sim. Só que o filho era do imperador porque nasceu uma menina. Então eles não... A rainha, a imperatriz viúva lá, ela não queria nada com meninas. Uhum. Então, como nasceu uma menina, inventou a história que era filha do médico. Sim. E é essa menina que casa com o Shishou Entendi. por pedido do imperador. Entendi. E dessa relação nasce a Suirei. Ah, entendi. Não, agora fez todo sentido na minha cabeça. Realmente. E aí, depois a gente entendeu que o Shishou pediu a mulher dele de volta. Nossa. Ai. Gente. A mulher voltou, virou Não. bicho porque tinha outra no lugar dela. Nesse ponto ela tem razão. Aí eu dou razão pra ela. Aí, mas tudo que ela fez de mal tinha que ter feito com o marido, né? Exato. Aí, enfim, ficou o bicho. Teve a Loulan, e aí a Loulan e a Suirei, que são irmãs. São irmãs, por entendeu? parte de pai, Aí né? ela fez a Suirei sofrer a vida inteira, matou a mãe da Suirei, provavelmente a gente não sabe como, mas a mulher morreu Torturou. de algum jeito, Vixe. né? Torturou a Suirei até agora, criou a Loulan como uma bonequinha de porcelana, pra provavelmente a Loulan entrar lá no palácio e, enfim, eles Isso. conseguiram a vingança dela. Tudo culpa do pai delas. Tudo. Até o último grão daquele campo de arroz lá é tudo culpa do pai dela. Nossa senhora, que velho broxa. Mas enfim. Vimos o Jinchi agora oficialmente príncipe, né? Príncipe, mas não mais príncipe herdeiro, porque você viu? Foi bem sutil, mas ele deixou falar, a Gyokuyo teve um herdeiro, ela teve um menino. Uhum. Então, se esse menino crescer saudável, o Jinchi não precisa ser mais o príncipe herdeiro. O filho do imperador vira o príncipe herdeiro. Ah, tá. Então ele deixou claro que ele não é o príncipe Ele não é mais o herdeiro, príncipe né? herdeiro, a Gyokuyo teve um filho. Verdade. E olha essa detalhe que muda toda a história, né? Aham. Ele fala assim, alguma coisa que passa super rápido. Agora a gente já sabe que o filho dela É um menino. E E nasceu saudável, porque tava sentada a criança, a gente não sabia se a criança ia nascer ou não. Graças a Mau, sabe? Olha pra você ver. Olha como um detalhe que a gente joga por baixo, uma coisinha que ela fez pra Gokyo. Olha como ela vai subir na estima do imperador. Porque ela salvou o primeiro filho homem que ele teve, herdeiro do trono absoluto, sabe? Se ela vinha a casar com o Jinchi, além de ser tia desse moleque, no caso, a gente não sabe se é tia ou se é irmã, enfim, além de ser tia desse moleque, ela é a pessoa que salvou ele, sabe? Ela poderia ter morrido a Gokyo e a criança nesse parto, mas não agora, foi graças a Mau. se a Gokyo teve aparentemente, ela pariu primeiro. E pariu um menino. Uhum. Então, agora, quem vai se tornar a imperatriz provavelmente vai ser a Gokyo. Porque ela foi mãe do primeiro filho homem do imperador. Do herdeiro oficial, do né? herdeiro do trono. Mas assim, o Jinchi, eu acho que ele soltou isso porque ele não vê a hora de sair do cargo de príncipe herdeiro. Exatamente. Mas ele não quer ser o sucessor, né? Mas até a criança se tornar o príncipe herdeiro, tem todo um período aí. Porque a criança precisa crescer, ela precisa ser, né, ensinada, e aí ela vai ser introduzida como príncipe herdeiro. Sim. Então, até ter essa cerimônia, né, o Jinchi ainda é o príncipe E herdeiro. tem mais uma criança pra nascer, né? Então pode ser que essa criança nascendo, sendo um menino, joga o Jinchi ainda mais pra longe da linha de sucessão. Que pra ele é maravilhoso. É exatamente isso que ele quer. É bom que ele pode viver em paz agora, né? Que ele não quer. E assim, foi só um detalhezinho, uma coisa, tipo assim, foi 5 segundos que ela lançou esse negócio na história. Tipo assim, príncipe herdeiro? Não sou mais príncipe herdeiro. Gokyo teve um filho. Então, isso passou direto por mim. Se você não fala isso agora, isso passou direto por mim. Eu tava prestando atenção em outra coisa, basicamente. Mas assim,
nisso, além dessa informação, também já elucida pra Mao Mao. Uhum. Você era o príncipe esse tempo todo, entendeu? Você vê ela fazendo as contas ali? E lembra que a gente sempre falava? Se ela parar pra pensar, ela 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. E aí na cabeça dela, ela falou assim, eu sempre pensei que ele não podia ser por causa da diferença de idade. Ela nunca pensou que ele poderia estar mentindo a idade dele. Ela foi inocente, né? Ela foi inocente. Na verdade, é o que a gente sempre fala. Ela quis ser inocente. Ser inocente. Ela não quis saber. Porque uma pessoa que tem os conhecimentos de medicina e alquimia que ela tem ali, você acha que ela não teria matado a charada, não? Ele tá tomando alguma coisa pra parecer mais jovem, pra parecer mais feminino, que é o caso do eunuco. Mas ele tava tomando uma bebida pra ele parecer... Mas você acha que ela não saberia disso? Né? A Suire... A Suire não, a Shisui tira um negócio ali do nada, bota na boca, ela fala assim, é um abortivo. Sabe? Ela manja dessas paradas. Mas então. ela nunca viu ele tomando. Mas eu acabei de falar, ela é excelente em dedução. Falando em dedução, o Lahan, ele é adotado do Lacan. Mas assim, ele tem tanta semelhança com o Lacan que eu acho que ele deve ser um sobrinho adotado, sabe? Acho que Porque o cabelo é da mesma cor, eles têm os mesmos traços, sabe? Ele parece o Lacan, uma versão mais nova. Uhum. Ele provavelmente foi... É alguém da família. Ele provavelmente é alguém da família. Foi mas rejeitado. É isso que eu ia falar. Que ele falou assim, essa criança é meio doida. Tó, cria aí. Ele provavelmente foi rejeitado pela família e o Lacan pegou ele pra criar da mesma maneira que o tio dele fez com ele. Sim. Inclusive pode até ser um sobrinho, porque aí você perpetua essa linha de bondade que tem entre porque até eles. então, o Lacan, ele não tinha um herdeiro da família, Oficial, família dele, né? Porque ele... Assim, por mais que ele quisesse que a Mao Mao viesse, né? E ele soubesse da Mao Mao, ela nunca aceitava ele. Uhum. Então ele não tinha um herdeiro pra perpetuar o nome do Lá, né? Que é o Lá, É que né? se você parar pra pensar, a Momo, ela é uma E bastarda, mulher, né? E ela é uma mulher, né? Então, ela não perpetua a linhagem. Mas ela é uma bastarda. E ela é uma filha fora do casamento oficial. Então, pra família, o que conta é o casamento oficial, os herdeiros oficiais. Principalmente nessa época. Não mais, né? Porque agora ele pegou ele tá com a mãe da Mao Mao, então ela não E ele casou mais. com ela, né? Então, realmente, ela não é mais uma Tanto filha... que o Jinshi fala assim, a filha do estrategista? Eu não do lembro qual que é o... do comandante lá foi sequestrada. Ele fala alguma coisa assim. Sim, sim. Né? Então, tipo assim, ela já é conhecida como a filha do comandante. Já foi oficializado, né? Ela só não aceita, mas ela é. Até porque a Mao Mao, eles usaram, assim, eles não estavam lá pra... eles estavam lá por causa dela. A verdade é, eles estavam lá por causa dela e calhou dela ser a desculpa perfeita pra atacar. Sim. Porque ela é filha de um oficial de alta patente que foi sequestrada. A desculpa é perfeita pro exército imperial ir lá. Acho que uma desculpa cobriu a outra. Porque o exército imperial foi porque ali era onde estava acontecendo os indícios de uma guerra, uma rebelião que atacou diretamente o príncipe herdeiro, porque até então o Jinshi ainda era o príncipe herdeiro. Sim. Então tentou assassinar ele mais de uma vez, né? E sequestraram ao mesmo a filha de um oficial. Sequestrou a filha de um oficial importante do exército. Então, uma desculpa ali cobriu a outra, que as duas juntas foram a desculpa perfeita pra mobilizar o exército da guarda real do imperador. E com o apoio do povo, né? Então, porque isso é importante, você ter apoio popular pra fazer esse tipo de pra executar esse tipo de campanha, porque senão você só vira um ditador maluco, sim. sabe? Então, você tem que ser um imperador, você tem que ter apoio popular, no final das contas. E outra coisa, lembra que eu perguntei durante o anime, será que eles sabem que quem tá aí é o príncipe e não o Jinshi, eunuco, né? E eu falei até do negocinho dele. Quando um dos soldados lá chamou ele de príncipe herdeiro, isso também elucidou a minha mente. Tipo assim, tirou essa dúvida. Todo mundo ali sabe que ele é o príncipe. Mas é o que você falou no meio do anime, acho que só o fato dele estar usando a coroa de príncipe já... Sabe, ele é o príncipe. Sabe, se ele tá usando um artefato real, não tem mais o que dizer. É que eu acho que também, porque o pessoal do palácio externo, que é onde fica ali o exército, não entra no palácio interno. Então eles nem sabem do Jinshi, então né? Talvez eles não sabem, além do Lihaku, que o Jinshi é o Jinshi. Sabe? É porque o Lihaku calhou dele ter contato com o Jinshi por causa da Mao Mao. Por causa da Mao Mao, exatamente. Então, às vezes, eles só conhecem aquela figura
como exatamente o príncipe herdeiro. E não como o eunuco Jinshi, que cuida do palácio interno do imperador. E a gente descobriu que o Gaúcho, além de ser o assistente pessoal do Jinshi, ele também é um oficial de alta patente no exército, né? Sim. Porque se ele tá ali do braço direito do príncipe... Tanto o Gaúcho como o Bacen, porque eu vi o Bacen ali também. O filho do Gaúcho. Sim, sim. Porque eu acho que eles fazem parte da guarda Pessoal do do Jinshi, né? Eles são protetores do Jinshi. E aquilo ali é a guarda real, né? Então, Sim. É o exército real. Porque, por ele ser o príncipe herdeiro, ele precisa ter uma guarda junto com ele. Ele precisa ter pessoas de confiança junto com ele. E dá a E entender... pessoas treinadas, né? Dá a entender que o Gauchon tá com ele desde sempre. Então a família do Gauchon Não. serve ali a... Eu acho que não dá a entender. Ele tá. Eu lembro aquele flashback do Jinx criancinha e o Gaúcho cuidando dele. Ele tá. Acho que o Jinshi cuidou mais... O Gauchon cuidou mais do Jinshi do que dos próprios filhos dele. E Ele é mais pai do Jinx do que o verdadeiro pai o do próprio Jinx. pai do Jinshi. E o Bacen também, por exemplo, a linhagem do Gaucho provavelmente é treinada pra servir... Proteger a família real. proteger a família real. É, realmente. Porque o Bacen, ele sabia quem era o Jinshi. Uhum. Né? Ele sabia que o É, Jinshi é o príncipe. Eu acho que acho que isso até explica um pouco sobre esse tipo de prática. E isso é uma coisa que a gente vê muito em animes de época, doramas de época, que tem uma família que é responsável por proteger a família real. Sim. Que eles passam, e eu acho que até... Gerações, né? Eu acho que até tem essa ligação de sangue, tem que ser parente, por quê? Porque eles compartilham segredos importantes da família real, que no caso, como você falou, o Bacen, ele sabe da identidade oficial do Jinshi. Então você precisa, sabe, ele não tem só o vínculo com a família real, ele tem o vínculo do pai dele que tá ali junto. Exato. Então por isso que as famílias meio que crescem em paralelo, né, pra manter esse... Tanto que quando a Mao Mao foi naquela festa lá e acompanhar no Jinshi, que ela não fazia ideia que o Jinshi tava ali como príncipe e não como eunuco, né? Ele pergunta, né? Ela não sabe quem é ele? Ele fica tipo... Como assim? Uhum. Por que você trouxe ela então se ela não sabe? Que negócio é esse? O que essa menina tá fazendo aqui? Quem é ela na fila do pão? Mas ela tava tão a 2 passos da resposta que ela não fica muito surpresa quando ela descobre que o Jinshi é. Ela fica tipo... que merda, tá. era isso mesmo? Droga, é isso. Droga. Mas enfim. É o que a gente falou. Agora o Jinshi pode finalmente se casar. E que a gente espera que seja com a Mao Mao. Não é simples. Agora oficialmente, lembra que a gente falou? Ela não é uma simples plebeia. Ela não é uma serviçal. Ela é filha de um oficial. Tem a desculpa perfeita pra ela casar com ele. Pra ele, sabe? E agora eles oficializaram isso. Nossa, gente, tantas coisas para comentar só de um único momento. Enrola, filha. Tá acabando o anime, né? E outra coisa que eu prestei atenção, lembra que o Gaujin falou pro Jinshi, você não vai poder mais tratar ela como a mesma pessoa? Por mais que ele tenha chego nela e ficado preocupado, ele se segurou e ele agiu como príncipe naquele momento, você percebeu? Sim, ele foi totalmente príncipe ali. Ele foi totalmente neutro, tipo assim, ele demonstrou, dava pra ver a preocupação na voz dele, tipo, ele queria saber como ela tava, mas assim, ele não, por mais que ele quisesse, ele não levou a Mao Mao pra fora. Ele designou uma pessoa pra fazer isso por ele e foi partir pra outra coisa, virou as costas e deixou ela lá. Porque assim, a gente sabe que ele tá lá por causa dela. Mas ele não pode deixar isso evidente, entendeu? Putz, o príncipe fez... Porque assim, o príncipe fez tudo isso por causa de uma mulher, sabe? Aí... Tanto que foi a desculpa que ele deu pro Lihaku, né? A filha do comandante. Ele não falou, tipo, a Mao Mao está aqui. Porque se ele falasse a Mao Mao está aqui, o Lihaku ele ia entender, entendeu? Agora os outros iam falar assim, Mao Mao, quem que é essa? Por que o príncipe que tá querendo salvar essa? Exatamente o que você falou. Pro Lihaku isso tá tudo bem. A gente conhece o personagem já. Eu acho que o Lihaku ia gostar até mais do Jinshi se ele falasse que ele tava lá por causa da Mao Mao, sabe? Mas porque o Lihaku ele é extremamente virtuoso. Ele é um personagem foda, sabe? E lembra que lá no começo, acho que na primeira temporada, quando o Lihaku apareceu, né? A gente falou assim, o Lihaku ele vai ser muito importante pro Jinshi em algum momento? Ele pode ser um grande aliado? Pode ser um grande aliado, lembra da gente falando isso. Lá na primeira temporada. Olha aí, um grande aliado, entendeu? Ele tem uma pessoa que ele confia ali no exército. Em mais de um momento. Entendeu? Porque lá no episódio da Feifa, o Lihaku foi ímpar também. Exatamente. Então, tipo assim, naquele momento a gente falou assim, ele vai ser muito importante ter esse aliado. Por mais que o Jinshi tenha ficado com o ciúminho dele e tudo mais. E o Lihaku, eu acho que ele também entendeu que ter uma boa... Uma boa relação. Uma boa relação com o Jinshi também era bom pra ele. Sim. Porque imagina, ele não fazia ideia que o Jinshi que ele teve contato ali era o príncipe herdeiro. Então, mas é legal porque o instinto do Lihaku fala isso pra ele lá naquela época, ele só não sabia ligar os pontos. Exato. Mas tipo, esse cara tá escondendo alguma coisa? Ele tem esse instinto.
E eu acho que quando acontece o incidente da Faith, eu acho que ele sacou primeiro que a Momo, que o Jinchi era o príncipe herdeiro. E agora, falar das crianças. Eu ainda acho que a Shisui deixou a Momo ali com aquelas crianças porque aquelas crianças não estão mortas. Não estão. Se tivesse simplesmente morto, eu acho que ela mesma tinha queimado os corpos, sabe? Eu acho que talvez é aquilo que você falou. Ela deu o mesmo remédio que a Suirei tomou. Pra forjar a morte. E ela falou, deixo isso com você pra Mao descobrir o antídoto e salvar aquelas crianças. E o Lee Haku também sacou, porque... Por que ele dá prioridade pra tirar essas crianças de lá? Ele se arrisca. A Momo fala pra ele, você pode sofrer as consequências, por isso ele fala que tá tudo bem. Ele também percebeu que... Porque assim, se a Mao salvar essas crianças, talvez essas crianças elas tenham uma oportunidade de crescer, mesmo que seja... Gente, são crianças, elas não têm culpa das palácio, cagadas que eles sabe? fizeram. Alguma coisa assim, enfim. Tipo, essas crianças têm chance de ser salvas, entendeu? Se estiverem com a Mao. Agora, tipo, as outras, provavelmente, todo mundo que estiver lá no vilarejo, todo mundo vai ser executado. Sabe de uma coisa? A Mao, ela nunca pediu ajuda do Jinchi. Que a gente até falava, você tem um aliado mais poderoso que você pode ter. Peça ajuda. Lembra que a gente falava isso nos episódios atrás? E eu acho que essa vai ser a primeira vez que ela vai pedir diretamente pro Jinchi, por favor. Por causa dessas crianças. Ela vai pedir pra ele salvar as crianças, sabe? Mas eu acho que depois disso que aconteceu, talvez o Jinchi não volte mais com o Eunuco Jinchi. Não tem como, né? Não. Eu acho que daí vai perder... Se bem que no Palácio Interno pode ser que ele até tenha, sabe? Porque... Então, eu não sei porque as notícias correm, né? E o Jinchi, o príncipe, sempre escondeu o rosto. Agora, o príncipe, ele apareceu como comandante da Guarda Real. Mas depois daquela conversa que ele teve com o Lacan ali, eu realmente acho que ele não volta mais como Jinchi, não. Eu acho que ele não vai mais aparecer como o Eunuco Jinchi. Ele vai assumir o papel de príncipe. Talvez não príncipe herdeiro, mas príncipe. Então, talvez a Mao ela perca esse contato direto que ela tem. Não sei. Porque assim, hoje ela tem um contato direto porque o Jinchi, eunuco, estava ali no Palácio Interno e ele tinha a Mao como uma de suas servas. Será que o príncipe, eu não lembro o nome dele, eu só sei Jinchi. Será que o príncipe Jinchi vai poder manter a Mao por perto? Eu acho que sim. Ele é o príncipe, né? Então. E outra coisa que eu ia comentar, que eu fiquei muito triste, que a Mao deu o negócio do cabelo lá, porque eu esperava que ela estivesse usando esse negócio quando o Jinchi aparecesse. Mais ou menos, eu acho que isso é a desculpa perfeita pra conseguir salvar a Shisui. Acho que é a desculpa perfeita. Porque eu acho que o que vai evitar da Shisui ser morta? Do Jinchi matar ela. Porque, assim, se ela deu aquilo pra ela, é porque quem vai encontrar ela é o Jinchi. Isso é um gancho perfeito de trama, entendeu? Sim. O Jinchi vai encontrar, ele vai reconhecer. E ele conhece a Mao. Tipo assim, por que você está com isso? Porque ela te deu, você roubou. Então, talvez isso realmente salve E ela não sabe da ligação da Mao com o Jinchi. Então o Jinchi vai perguntar quem te deu isso. Ela falou, minha amiga Mao. Então o Jinchi provavelmente pode ligar os pontos. Eu acho que, assim, ou era isso, ele poderia simplesmente chegar cortando o pescoço dela, entendeu? Talvez salve ela da execução e deixe só pro exílio, né? Porque, assim, ele pode dizer que ele matou a Lula. E ela vive como Shisui. Entendeu? Aí a dualidade dela pode salvar ela nesse ponto, entendeu? A gente pode conseguir articular pra manter ela viva por causa disso. Mas talvez ela pode ser, mas eu acho que vai pro exílio, porque eles seria contra, sei lá, eles manterem pessoas que tentaram realmente contra o Império. Quem tentou contra o Império? A família dela, né? Quem? A Lolan? Sim. Então, a Lolan vai morrer. Ninguém sabe da Shisui, não tinha registro dela, Kelly. Eu sei que não, mas eles sabem. Eu sei, mas, Kelly, o Jinchi, ele não é assim. Ele não é preto no branco desse jeito. Não sinto muito, tentou contar a família, vai morrer. Se isso fosse o caso, não sei se você lembra, mas a Mao volta pro Palácio Interno com nome falso. Sim. Com uma identidade falsa. Se ele tinha... fosse seguir a regra, não era pra ela falar. Mas porque ele tinha puramente um interesse por ela, né? Exato. Mas se ela pedir, você acha que ele não vai fazer? Minha filha, por que você não pede chorando que eu não faço sorrindo? Ah, Kelly. É isso. Mas assim... Porque a gente acabou de falar, ele não tem motivo nenhum pra salvar a Shisui. O único motivo que ele tem é atender um pedido da Mao. E eu acho que ele vai fazer.
Mas, Ele ama ela, já ficou nítido isso, sabe? mas assim, uma outra coisa que talvez assim. Que ele falou assim, que quando ele encontrasse a Mao, ela teria que escutar ele se ela estivesse usando aquele enfeite de cabelo, né? Teria 2 significados. Uma, a promessa que ele fez, que ele diria pra ela o segredo. Sim. E segundo, que ela, né, que aquele enfeite de cabelo também significa namoro, né? Um interesse romântico, alguma coisa assim. Que ela aceitou os sentimentos dele. Que ela aceitou os sentimentos dele. Então, tecnicamente, ele já perdeu um dos motivos. Ele não entendeu? perdeu, ele atropelou, né? Então, Ele não esperou. Não, tô falando que o enfeite de cabelo ter sido dado já perdeu uma das características, Uma das entendeu? funções Uma que das ele- funções. Talvez ele vendo aquele enfeite de cabelo lá, salve a Lolan e tudo mais, mas eu acho que ele vai pegar de volta e ele vai devolver aquele enfeite pra Mao. Não, isso evidentemente, Kelly. Deixa eu terminar, amor. Tá. E aí, quando ela usar esse enfeite de cabelo da próxima vez, aí sim vai ter um único significado, entendeu? Que é ela aceitar os sentimentos dele. Então, porque agora ela já sabe quem ele é. Já não tem mais o segredo, entendeu? Uhum. Então, isso já dá um outro ar, entendeu? Pra Mao, quando ela for usar isso daí. Mal sabia ele que ela já usou, né? Ela não vai usar nunca isso aí. Essa aqui é a verdade. Se até hoje no mangá não desenrolou a relação dos dois, ela não vai usar nunca. Ainda mais porque só sobrou isso, ela provavelmente vai vender agora. Ai, ai. Ela vai trocar, sei lá, por um besoar. Não, ela já tem esse. Também. Você acha que ela não quer 2? É uma Mao. Não, agora ela tava interessada mais no remédio da ressurreição. E ela trocaria fácil esse enfeite por isso. Trocaria. Enfim, gente, falamos pra cacete. Quase 50 minutos de episódio, de vídeo, no caso. Ah, e é isso. E teorias, vamos lá. Digam aí as suas. Esse episódio teve coisa pra falar. Teve bastante. E é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E compartilhe o vídeo aí. Se ainda der, dá o hype. Porque a gente tá pedindo hype em todo vídeo, só pode dar 3 por semana. Mas se você quiser gastar seus hypes com a gente agradece. Isso aí. Vamos lá? Vamos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.